Olá, meus irmãos, iniciando esse Evangelho, trazendo um pensamento do Espírito protetor no Evangelho segundo o Espiritismo, abre aspas. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Fecha aspas. E conforme nós aprendemos no Evangelho de Jesus e nas obras da codificação espírita, a caridade é, na verdade, a conjugação de um verbo chamado amor. A caridade é, conforme nos ensina Jesus, amar. É amar. Mas o que é o amor? Essa palavra tão banalizada, tão descaracterizada pelo mundo, às vezes pobre de sentido. O que é o amor? É um sentimento passageiro, irresponsável? No Espiritismo, usando muito da palavra caridade, leia-se amor. E sem o desenvolvimento pleno desse sentimento, às vezes a gente se apega a ritos ou a situações achando que está sendo caridoso. E talvez a gente esteja mesmo sendo em algum aspecto. Mas é preciso desenvolver em todos os aspectos. E a caridade moral, essa que nasce de dentro, é de suma importância. Porque a gente pode até fingir que ama, mas se a gente não amar de verdade, não adianta. Então, trabalhemos no nosso íntimo esse conselho, essa lembrança que nos traz essa mensagem de que devemos nos suportar, porque nós também somos insuportáveis. Vez por outra, todo mundo é um pouco insuportável. Quem não é? E Jesus suporta a todos nós. Por que nós também não podemos suportar o irmão? Isso é a caridade também. Isso é amor. É o que Jesus nos manda fazer. Quando bater essa indiferença, essa antipatia, suportar. Suportar em nome desse amor que Jesus nos ensinou. Olá! A leitura do nosso Evangelho de hoje é do capítulo 21, item 9, parágrafos 1º e 2º. Caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo.
Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Erasto, Paris, 1862. No primeiro parágrafo da leitura do Evangelho, o Espírito Erasto já adverte, dizendo que a gente sempre desconfia dos falsos profetas em todas as épocas da história da humanidade. Ele diz, não somente agora, na atual, mas em todos os momentos da transição, porque eles aparecerão sempre nesses momentos. Ele diz que é uma multidão de ambiciosos, de farsantes, que se arvoram em reformadores e em messias. E aí nos lembra que é contra esses impostores que a gente deve montar nossa guarda, que é dever de todos nós, especialmente dos homens honestos, desmascará-los. E aí ele diz, perguntarei sem dúvida como se pode conhecê-los. E aí aqui estão os sinais. Assim como nós encontramos os sinais do verdadeiro profeta, encontramos também dos falsos. Então, o verdadeiro profeta é aquele que é prudente, é aquele em que com certeza Deus confia grandes missões importantes, porque sabe que eles serão capazes de cumpri-las, porque grandes missões na Terra, grandes funções, são fardos bem pesados, que com certeza esmagariam qualquer um mais fraco. Então, ele só confia as grandes missões a esses verdadeiros profetas. E ele diz, como todas as coisas, nisto também o mestre deve saber mais do que o aluno, quer dizer, este profeta, esta pessoa responsável por grandes missões, sabe sempre mais do que os seus discípulos. E aí, para a humanidade avançar, tanto moral quanto intelectualmente, é necessário que haja esses homens superiores em inteligência e em moralidade. E já são espíritos bastante avançados, que já vêm em várias existências evoluindo, já vêm passando por provas, dando testemunhos, amadurecendo espiritualmente. Somente esses encarnam essas grandes missões, porque se não forem espíritos superiores neste quilate, eles pelo menos devem agir como se fossem. E se não fossem eles, nada poderiam fazer diante de tantas situações difíceis que são colocadas para este verdadeiro profeta. Prece de fluidificação de nossas águas. Querido Deus e amado irmão Jesus, sois dono e governador de nosso planeta Terra. Fluidificai juntamente com os espíritos bondosos e amigos, fluidificai todas as águas, não só de nossas casas aqui reunidos, fazendo o Evangelho, mas de todas as casas, dos nossos vizinhos e dos nossos familiares. E que essa luz de fluidificação de nossas águas se estenda até os hospitais,
lar de idosos, abrigo de crianças e se estenda também aos nossos irmãos que se encontram nos presídios. E aonde houver um irmão precisando de um bálsamo, de um alento, que eles se sintam fortificados ao ingerir de suas águas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja.